Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, Senhor, apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Pra você, Senhor. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, familiares, amigos, ouvintes que estão conosco neste momento. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, é o nosso desejo, a nossa oração. Nós sabemos que esse mês, o mês de março, é mês de missões mundiais. E a obra missionária não pode parar. Nós precisamos continuar anunciando as boas novas de salvação. Nós sabemos que a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem muitos missionários espalhados pela face da terra pregando o Evangelho. E eles precisam das nossas orações e das nossas contribuições também. Quero recitar o tema da campanha de missões mundiais desse ano, que é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus, e a alegria de Jesus é a nossa força. A divisa se encontra em Filipenses capítulo 4, os versos 4 e 5, que diz assim: Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus planos, os seus projetos, mesmo em meio a esse caos, né, que tem assolado o Brasil e o mundo, o coronavírus. Nós não podemos deixar de anunciar as boas novas de salvação e não podemos deixar também de orar pelos missionários e de contribuir financeiramente para o sustento desses homens e mulheres que estão pregando o Evangelho ao redor do mundo. Quero ler a palavra do Senhor Deus que se encontra em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9 até o verso 15, que diz assim: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós sabemos que os nossos missionários têm anunciado a paz. Jesus é a nossa paz, tem anunciado coisas boas. E nós vamos orar agora pela vida deles, nós vamos interceder para que o Senhor Deus continue sustentando cada um deles. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado, Pai, pelo dom da vida, Deus. Te louvamos, te agradecemos pela vida de cada homem, de cada mulher que o Senhor chamou, que o Senhor vocacionou e que o Senhor enviou para o campo missionário, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a cada um deles, Pai, até agora. Continue sustentando, suprindo as necessidades deles, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que eles estão anunciando a paz, anunciando coisas boas, levando, ó Pai, a palavra de esperança para aqueles que sofrem, levando, ó Pai, salvação para aqueles que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor, ó Deus. Pai, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, sustentando, suprindo as necessidades de cada um deles nesse momento difícil, Pai. Ó Deus, que eles possam receber, Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito, ó Deus, o conforto, o consolo, e que eles tenham força para continuar, ó Pai, anunciando as boas novas de salvação. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, te louvamos pela vida da Tua igreja, que tem orado, que tem contribuído, que tem sustentado também esses missionários, Pai, na face da terra. Abre as janelas dos céus e derrama uma bênção sem medida sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai, dos Teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos assistir, né, o hino oficial da campanha de Missões Mundiais 2020. Ele vem de um povo
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Nós temos conosco nessa oportunidade o pastor Gunther Carlos Krieger. Queremos dizer que é uma alegria recebê-lo. E eu tenho dito que nós de Miracema, de Tocantinha, somos privilegiados, porque temos a oportunidade, né, de conviver com o pastor Gunther, com a dona Wanda, esse casal tão abençoado, que ama missões, que há mais de 60 anos tem dedicado as suas vidas na obra missionária, na evangelização do Brasil e principalmente do povo xerente. Então, o pastor Gunther é muito querido, dona Wanda também muito querida, e nós temos a alegria de tê-los conosco nessa oportunidade. O pastor Gunther dispensa a apresentação porque ele é conhecido de todos nós. Então, nós vamos ouvir agora a mensagem que Deus colocou no coração do pastor Gunther, os nossos corações, e após a mensagem, a dona Wanda estará orando por nós, pelo Brasil, pelo mundo. Deus abençoe, pastor Gunther, mais uma vez. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, nesses dias de incertezas, de indagações, que cada um de nós possa estar lembrado das palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que esta paz, que é diferente, que é a paz que o mundo não pode dar, possa tranquilizar o coração de cada um dos irmãos, à medida que os dias vão passando e nós, com justa razão, privados do nosso direito de ir e vir, estamos confinados às nossas casas, sem podermos nos locomover como gostaríamos. Mas eu creio que para nós que agora sentimos falta de ir à igreja, de cultuar a Deus com nossos irmãos, nós saberemos muito melhor o que significou a experiência do profeta quando ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando isso tudo tiver passado, e eu sei que no primeiro domingo que nós pudermos nos reunir na igreja, vai ser uma alegria muito grande para aqueles que hoje estão sentindo falta. Enquanto isso, vamos cultuando a Deus em nossos lares, vamos orando por aqueles que precisam do socorro de Deus nesta hora, mais do que nós, e vamos esperar em nosso Pai que tudo pode e que olha por nós todos os dias. Como é o tempo de missões mundiais, o pastor Edivaldo me pediu que eu trouxesse uma reflexão, uma palavra a respeito deste momento, quando as igrejas batistas do Brasil sentem
a necessidade de se empenhar mais uma vez em oração e em ofertas para que a obra missionária de nível mundial possa prosseguir. E neste espírito eu quero, nesta hora, pensar com os irmãos sobre a tarefa missionária que o Senhor Jesus nos confiou. E quero basear a minha palavra num versículo só, muito conhecido, mas também muito rico em lições para nós. E é Atos 1:8, o versículo que nesta hora eu chamo a atenção dos irmãos. Os irmãos que têm suas Bíblias podem, por favor, abri-la em Atos 1:8. E ali, em Atos 1:8, lemos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que Deus abençoe este versículo da sua palavra a cada coração que está ouvindo, que está participando deste culto. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, realmente confiando nele como seu Senhor e Salvador, 3 coisas importantes acontecem para as quais eu desejo chamar a atenção dos irmãos. A primeira coisa é que a Bíblia afirma com muita clareza que quando um pecador chega aos pés de Jesus, entregando-lhe a vida e pedindo o seu perdão, seus pecados são perdoados, sejam eles quantos forem, sejam eles de que tamanho for, ele passa a ter o perdão dos pecados. A segunda coisa é que a Bíblia ensina também com muita clareza que quando aquela pessoa chega a Jesus, além de ter seus pecados perdoados, ele tem a garantia da vida eterna. Jesus falou assim no Evangelho de João: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não deixou nenhuma dúvida e nós sabemos que as suas palavras são verdadeiras. Por isso, sabemos que essa vida aqui não é o fim da nossa jornada. Muito ao contrário, é o começo apenas de uma jornada que vai se projetar por toda a eternidade na casa de Deus, onde desfrutaremos a comunhão e a alegria da vida eterna junto a nossos irmãos do mundo inteiro. E a terceira coisa que acontece, que a Bíblia ensina, é que aquela pessoa vai receber em sua vida a ação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus afirma com clareza que se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. E em Efésios nós lemos que quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo. E o que significa isso? Significa muito, porque o Espírito Santo veio para consolar os servos de Deus na hora das suas dores, das suas aflições. O Espírito Santo veio para ensinar, para que nós soubéssemos como decidir nos momentos cruciais da vida. E o Espírito Santo veio para nos capacitar para a missão de sermos testemunhas aqui na terra. A isso nosso Senhor Jesus dá ênfase quando diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, temos estas bênçãos porque um dia chegamos ao pé da cruz, entregamos nossa vida a Jesus. E quando nós pensamos que agora nós devemos nos envolver em missões, talvez para alguém que ainda não é muito familiarizado com a Bíblia, venha a pergunta:
Mas o que é missões? Bem, a Bíblia nos mostra que missões é a nossa participação no projeto redentor universal de Deus. Deus, quando estabeleceu um plano de redenção na base do sacrifício do Senhor Jesus pelos pecadores, este plano visava não somente uma nação ou outra, este plano visava alcançar todo mundo com a mensagem da palavra de Deus. Isso João deixa bem claro quando ele diz em João 3,16, um versículo muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, e isso é muito importante para nós como crentes. Não podemos pensar que Deus esteja interessado apenas em nós que somos seus servos, mas Ele está interessado no mundo todo. Mas o Senhor Jesus não pôde ir ao mundo todo. Ele esteve apenas ali na Palestina, em Israel, anunciando a mensagem que veio trazer, a mensagem da redação. Mas Deus tinha um plano. E assim, quando Jesus estava terminando a sua ação neste mundo, aí ele chamou os discípulos e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Em outras palavras, eles seriam os continuadores do projeto redentor. Eles levariam a palavra da salvação para aqueles povos que o Senhor Jesus não pôde alcançar pessoalmente aqui na terra. Então, nós observamos que esse testemunho deveria ser dado, como ele disse aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós observamos que o testemunho deveria começar a ser dado lá em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde eles estavam naquele momento. Eles não eram de Jerusalém. Os discípulos eram lá da Galileia, mas eles estavam em Jerusalém. Então, o que nós devemos entender é que a nossa missão começa onde nós estamos, no lugar onde nós estamos. E nós observamos isso também quando passamos a ler mais sobre a história do apóstolo Paulo, e nós lemos em Atos 19, 20, que ele estando em Damasco, começou lá em Damasco, ele que era de Tarso, mas ele estava em Damasco, então ele entendeu que ali era o lugar de começar a pregar a palavra de Deus. E isso se repete através dos tempos. Agora, quando a igreja como um todo se empenhou na tarefa missionária, conforme está lá em Atos do capítulo 13, nós observamos que uns deveriam ficar ali em Antioquia, testemunhando da palavra do Senhor, mas havia dois que o Espírito chamou para que fossem mais para frente, para que fossem pregar em outros lugares. Nós observamos aqui a importância do Espírito Santo no trabalho missionário. Todo missionário experiente sabe que sem a atuação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo orientando e dirigindo, nenhum missionário é capaz de fazer um trabalho a contento. E aqui nós lemos então a respeito disso, que o Espírito Santo, na missiologia, se estuda que o Espírito Santo é o administrador de missões na época da graça. E isso não é apenas uma expressão missiológica, mas isso é alguma coisa que está provada na palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, quando
o trabalho de pregação do Evangelho, de testemunho, como disse Jesus, começou. Nós lemos em Jerusalém que quando Pedro foi pregar, conforme Atos 2:4, aqueles ouvintes passaram a ouvir o Evangelho em muitas línguas, nas suas próprias línguas nativas, porque, como o versículo 4 afirma, conforme o Espírito concedia, os apóstolos falavam. E observamos então aquela grande maravilha lá no capítulo 2 de Atos, porque o Espírito Santo, aqueles galileus, mal e mal sabiam a língua da pátria deles, mas o Espírito Santo os capacitou para que, ao falarem, falasse, a palavra fosse ouvida em muitas línguas diferentes, pelo mínimo 14, conforme o relato da Escritura. Uma outra prova dessa ação do Espírito Santo nós temos quando lemos em Atos capítulo 8 a história de Filipe sendo enviado para evangelizar um homem etíope, que é conhecido normalmente como eunuco. Agora, nós lemos ali na palavra de Deus que Filipe foi e desceu para o caminho para o qual ele deveria ir, e ali ele ouviu a voz do Espírito dizendo: aproxima-te desse carro. Podia talvez até haver outros carros passando por ali, mas o Espírito Santo sabia que naquele carro ia um homem ansioso de conhecer melhor a salvação que Deus tinha para as pessoas de todo o mundo. Por outro lado, em Atos 16:7, nós observamos que o Espírito dirigindo e ajudando para fazer, também aqui orientou para não fazer, porque diz que Paulo e Silas queriam ir para um lugar chamado Bitínia, mas a Escritura diz claramente, textualmente, que o Espírito os impediu. O Espírito sabia que naquela altura do seu trabalho a prioridade não era Bitínia, havia outra prioridade. Então só o Espírito Santo pode indicar a cada crente, e em especial a cada missionário, o lugar onde ele deve estar e pregar em determinado momento. Outra coisa importante nessa obra de missões é que é o Espírito quem chama alguém para sair de onde ele está sendo testemunha e ir testemunhar em outro lugar. Não depende de um crente ter vontade, agora vou para tal lugar. Não, dependemos da orientação, do chamado do Espírito. Enquanto ele não nos chama, devemos servir a Deus onde estamos, como os discípulos que deviam começar lá em Jerusalém e só sair de lá quando as circunstâncias mostravam que Deus tinha outro plano. Então, além de sabermos que missões é colaborarmos na realização do plano redentor de Deus, também vimos que esse plano redentor vai sendo executado através do mundo pela ação e direção do Espírito Santo, que, entre outras coisas, chama aqueles que devem ir e aqueles que devem ficar. Assim, nós temos agora a considerar os missionários que vão, os missionários que ficam e os missionários que vão. Todos temos uma missão missionária, mas há missionários que devem ficar e há missionários que devem ir. Assim, precisamos estar atentos, servir ao Senhor no lugar onde estamos, como Paulo, com Barnabé e Saulo, estavam servindo lá em Antioquia, quando o Espírito Santo os chamou. E é assim que acontece até hoje. As pessoas estão servindo num lugar
e Deus de repente toca os seus corações. Aqui mesmo nós temos nossa experiência de nossa irmã Maria Luísa, que estava aqui, todo mundo gostava do trabalho dela aqui, apreciava a sua vida de dedicação à causa, mas Deus, num dado momento, fez que ela sentisse que o seu lugar já não era mais aqui, já não seria mais aqui. Lá na primeira igreja, nós temos a irmã Raquel Carneiro, esposa do pastor Manuel, que estava aqui em nossa igreja, servindo ao Senhor, mas chegou o dia em que Deus tocou o coração dela, que ela devia se preparar para uma outra missão. E depois de preparada, Deus a enviou junto com seu esposo lá para aquele país, para nós, nos confins da terra, a Albânia, um país pobre, um país grandemente muçulmano, um país muito difícil de se viver, mas era o plano. E ela foi e serviu por lá enquanto pôde. Quando aprove a Deus, ela foi com seu esposo para a Itália e lá estão servindo agora na cidade de Pistoia, que é aquela cidade onde está o cemitério dos brasileiros, dos soldados brasileiros que tombaram na guerra. Porque Deus é soberano, Ele chama para onde quer e por quanto tempo Ele quer. Agora, esses chamados são chamados para sair como Abraão, sair da sua terra e da sua parentela. E nesse tempo, quando naqueles países onde estão, muitos dos países também, o povo está sendo contaminado pelo mesmo coronavírus que aqui, nós ficamos pensando, nós temos os nossos parentes para onde correr, mas eles saíram, estão muito longe, na terra estranha, e nós devemos, nesse tempo, orar mais ainda por eles, que Deus os guarde, que Deus seja a sua companhia e o seu amparo, porque parentes ele só tem aqui no Brasil, lá não tem ninguém. Então, esse é um dos preços que o missionário tem que pagar. E a outra coisa que a Bíblia nos chama a atenção é que quem sai como missionário tem que sair por amor a Jesus. A terceira carta de João, no verso 7, ele diz que eles saíram por amor do nome, sem nada receber dos gentios. Então o missionário sai assim, ele não sai como quem sai para trabalhar numa multinacional, que sai para ganhar um salário melhor, ter uma posição mais elevada, mas ele sai por amor a esse Jesus que morreu, que derramou sangue por ele, e ele agora quer fazer alguma coisa para mostrar sua gratidão. E assim ele sai, ainda hoje, por amor ao nome do Senhor, porque certamente se fosse pelo dinheiro, nós teríamos muito poucos missionários no campo, porque o dinheiro que vai para missões é muito pouco. No entanto, por amor ao nome, eles vão, e como diz a Bíblia em Atos 13:5, a respeito de Paulo, de Barnabé e de Saulo, eles, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Então, assim, os nossos missionários estão saindo agora, nesse mesmo projeto de ajudar no propósito redentor de Deus, de levar a sua palavra, a sua mensagem de salvação até os confins da terra. Fizemos esta rápida reflexão sobre o desafio missionário, mas não nos esqueçamos dos nossos irmãos que saíram para longe de nós. Oremos por eles, oremos para que eles tenham do Espírito Santo poder para vencer as batalhas que têm que enfrentar. E também, quando chegar o dia da oferta, não nos esqueçamos de que eles saíram sem receber nada lá, para que não lhes falte o pão.
eles dependem da misericórdia de Deus e da oferta dos servos de Deus, que ficaram na retaguarda. Então, que Deus leve cada irmão a pensar, nesta época de missões, o que pode fazer para ser um cooperador, não só aqui na cidade de Miracema, mas para ser um cooperador até os confins da terra, onde estão os nossos missionários. E como Jesus ensinou, oremos ao Senhor, para que para aqueles lugares onde o Evangelho não chegou, o Senhor chame e envie obreiros também. Que Deus nos abençoe. Amém. Glorioso e eterno Pai, somos tão agradecidos porque todas as vezes que nos curvamos diante do Teu trono, ouvimos respostas para os nossos clamores. O Senhor nunca nos desamparou. Ouve da Tua parte para todos aqueles que clamam o consolo, o conforto, a ajuda necessária. E nós estamos aqui agora, Senhor, diante do Senhor, para implorar a Tua misericórdia para os governantes dos países diante deste vírus que tem atacado as pessoas. Que eles tenham a sabedoria do alto para saber o que fazer para amenizar o sofrimento, para ajudar aqueles que sofrem. Também pedimos pelos pastores que estão impedidos de estar com o rebanho todo, mas que eles possam, da maneira que existe agora tantos recursos tecnológicos, continuar dando apoio àqueles que são as suas ovelhas. Amém. Pedimos ainda, Senhor, por aqueles países onde tantos estão chorando os seus mortos. Tem misericórdia, envia Teu Espírito Santo, que é o Consolador, a derramar o bálsamo sobre todas estas famílias sofredoras. Ainda, Senhor, continuamos no Teu altar, pedindo pelos médicos, enfermeiros e todos aqueles que estão envolvidos neste projeto tão grande de salvar vidas. Ajuda-os renovando as suas energias, dando a capacidade de fazer o que é certo para que a vida seja preservada, Senhor. E também quando ouvimos que há cientistas, até aqui no Brasil, procurando uma maneira de ainda conseguir uma vacina que impeça que este vírus leve muitos a falecer. Pedimos que o Senhor abençoe para que esta vacina venha, para que ninguém se perca sem conhecer a Tua palavra, Senhor. E também rogamos por nós outros, que possamos ter a confiança sempre na Tua palavra, que o Senhor não desampara aqueles que o amam, que o Senhor é o refúgio e fortaleza na hora da angústia. E quantos estão angustiados sem saber o dia de amanhã? Mas a Tua palavra nos afirma que o Senhor é o socorro. E neste propósito nós estamos aqui rogando por todas as nações de todo o planeta, em nome daquele que veio para ser o Salvador de todos. Agradecido, oramos. Amém. Amém. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível hoje traz de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só
as promessas do meu Salvador.